acha algo muito difícil, ou você quer aprender a ler as cartas para você mesmo, ou você quer começar, mas acha que é muito difícil, então esse vídeo aqui é para você. Eu vou ensinar para vocês alguns conceitos básicos, tá? Para vocês saírem daqui já jogando as cartas para vocês, para alguém da família, enfim, para vocês irem aprendendo a usar a intuição de vocês. E esse é o principal passo. Quando eu fiz meu curso a primeira vez, né, que eu fiz um curso de tarô, eu não fui ensinada isso, eu não fui ensinada como tornar isso uma profissão, eu não fui ensinada como usar a minha intuição. Foi muito seco, sabe? Aquela coisa assim, eu vou pegar uma carta aqui, e aí o significado, o As de Copas, né? Então, o que eu aprendi foi assim, que todo As é um novo começo, né? É um início. E todo Copas é sentimento. Foi isso que eu aprendi. E aí, como que você coloca isso numa leitura, nas coisas que acontecem no dia a dia, né? Como que você usa isso? Então, essa era a minha grande dificuldade. E aí, eu consegui, através da intuição e de prática, né? Aprender várias coisas que eu vou passar aqui pra vocês hoje. Então, vamos lá. Para começar, eu preciso explicar a base do tarô, tá? O tarô, ele tem originalmente 78 cartas, e esses daqui são os arcanos que a gente chama de arcanos maiores, são 22 cartas, ele vai do louco até o mundo, tá? E aí ele volta aqui para um novo início, então é como se isso fosse cíclico, né? Então aqui é sempre um começo, aqui é sempre um fim que leva a um novo começo, e aí tem toda a historinha, é como se o tarô contasse uma história, tá? Quando você aprende a ler as imagens simbólicas como uma história, fica bem mais fácil. E daí a gente tem os 56 arcanos menores. Então tem o naipe de copas, que fala sobre, como eu falei, né, já sentimentos, emoções. Então ele vai falar das coisas que acontecem no nosso dia a dia, que são atividades bem cotidianas mesmo, no nosso dia a dia que a gente está passando, relacionadas a sentimentos e emoções. Aí a gente tem espadas. Espada sempre vai falar sobre um desafio, sobre alguma coisa que você está enfrentando, né, que não está sendo fácil ali no momento. E aí também vai de todas as cartas dos 56 arcanos menores, sempre vão do As, que é o 1, até o Rei, tá? Então aqui vai até o 10, na verdade, né, o 10. E daí vai Pajem, Cavaleiro, Rainha e Rei, tá? Todos os 4 são assim. Então, espadas vai falar sobre desafios, principalmente ligados ao pensamento, ligados à mente, né, ao raciocínio. O paus, ele vai falar sobre motivação, sobre ação, sobre desejo, sobre conquista, né? Também vai do As até o Rei. E ouros vai falar sobre coisas materiais, né? Dinheiro, o nosso corpo, coisas que a gente deseja conquistar, né, deseja ter, aí também vai do As até o Rei, tá? Bom, agora que você já conheceu a estrutura básica, eu quero que você foque aqui nessa imagem do louco, tá? E aí, o que a gente vê nessa imagem? Você não sabe nada sobre o significado dessa carta, né? Então, o que você vê nessa imagem? Você vê aqui que ele tá pulando de um precipício, né? Ele tá prestes a pular de um precipício. O louco já diz um pouco sobre o que é a carta, né? Ele se joga, ele tá aqui meio que se jogando mesmo, dando um passo adiante. Ele tá saindo daqui de uma caverna, você vê que tem uma caverna. Tem uma águia, que a águia tem um simbolismo de olhar as coisas de cima, né? Então ele tem ali uma visão, ele não tá se jogando igual uma pessoa doida, né? Ele tem uma visão para onde ele tá indo, mas ele precisa dar um primeiro passo, se arriscar para fazer algo novo, né? Para dar um novo começo, para ter um novo começo. Então, assim, o simbolismo da carta é o que vai te ajudar na hora de usar a sua intuição, tá? Então, é muito importante o que essa imagem te passa, né? E aí você adiciona, por exemplo, vamos lá, o louco, o mago e a sacerdotisa, né? Então, essas 3 cartas, elas estão contando uma historinha pra você. Então, como que você interpretaria essas cartas, né? Então, aqui, por exemplo, o mago, você vê que ele tá aqui num lugar, parece meio desértico, né? Tem umas rochas, e ele tem aqui 4 ferramentas que ele pode usar, né? E o mago, como o próprio já diz, ele faz magia, né? Ele usa magia ao seu favor. Então, assim, é saber usar os elementos que você tem, aquilo que você tem no momento, acreditar na magia do universo, acreditar
que as coisas podem melhorar, que as coisas podem dar certo, né? Tudo isso faz parte aqui do mago. E aí, a sacerdotisa, ela é aquela que desce pro subconsciente, né? Desce ali pro submundo, aonde a gente faz um mergulho interno para ver o que está acontecendo dentro da gente, né? Então, aqui, se a gente for pensar, é uma pessoa que está começando alguma coisa, que precisa utilizar as ferramentas que tem, mas ao mesmo tempo são ferramentas internas. Ela vai precisar acessar o que ela tem dentro dela, os sentimentos, as emoções, aquilo que está no inconsciente, né? Então, é muito importante que essa pessoa, ela se arrisque com o que ela tem, mas que ela use a sua sabedoria interna para escolher o melhor caminho, né? Então aqui seria uma interpretação bem básica, utilizando o conceito das cartas, tá? Mas, vamos lá, como eu estava falando aqui, o mago, né? Você vê que ele tem as ferramentas, o próprio nome, o mago, já diz o seguinte, ele faz algum tipo de magia, né? Então os desenhos, eles vão dizer muito, né? Se você souber observar os desenhos, né? E aí a sacerdotisa, você vê que ela sai de um lugar aqui que tá claro, como se ela estivesse entrando numa caverna, alguma coisa assim, um lugar mais escuro, que significa o submundo, né? E você vê que ela carrega flores murchas, então quer dizer, algo tá morrendo ali. E ela carrega uma romã, que é o símbolo do feminino, né? Então, assim, é como se ela tivesse que fazer esse mergulho interno e ela estivesse descendo para esse submundo, para esse subconsciente. Então, aqui você vê que a imagem também fala, né? Se você observar todos os detalhes. Então, é dessa forma que a gente vai interpretando as cartas de tarô, principalmente, tá? Eu aprendi o significado muito raso, como eu falei para vocês, mas se eu pego uma imagem, né, a gente vê aqui todos os detalhes, ó, você vê que aqui é uma imagem, é um lugar mais seco, né, tá falando aqui da mente, né, porque a gente fala de espadas, tá ligado ao pensamento, à mente. Então, assim, é dessa forma que você aprende a usar a intuição através das imagens, tá? É muito importante, foi algo que me ajudou muito quando eu comecei com o tarô. Outra coisa, se você pegar, por exemplo, um oráculo ele é diferente do tarô, tá? Vou pegar esse daqui como exemplo, que eu acho ele muito bonitinho. Essa carta aqui, ó, ela traz algumas imagens, tá vendo? Ela traz flores, ela traz uma abelhinha, ela traz um campo aqui florido, né? Então, quando tudo tá florescendo, o que quer dizer isso? Quando tudo tá florescendo é porque tudo tá criando vida, né? Tudo tá crescendo. Então, essa carta diz, você está se curando, né? E aqui atrás ela vem um textinho, mas a maioria das cartas não vem, né? E às vezes, nos oráculos, às vezes vem uma frasezinha como essa, né? Mas a maioria dos oráculos, às vezes, não tem essa parte aqui de trás. Esse daqui é muito específico. Ah, esse aqui. Esse daqui, ó, é um exemplo, tá vendo? Ele é o oráculo Monólogo. Ele vem aqui uma imagem, ele tá ligado, é o oráculo da lua relacionado aos signos, né? Então, esse daqui é uma lua nova em Sagitário. Então, aqui fala, a sorte está do seu lado, né? Ele te traz uma imagem, ele te traz uma frase, e isso vai te dar já ideias do que essa carta significa, né? Aqui uma flecha apontando para cima, quer dizer o quê? Eu vou apontar minha flecha para onde eu quero seguir, que caminho que eu quero seguir, né? Sagitário também, quem sabe dos signos, pode usar isso a seu favor, né? Sagitário é um signo que vai em busca daquilo que deseja, gosta de explorar as coisas. E aqui a sorte está do seu lado. Então eu vejo os oráculos assim como um apoio para leitura com o tarô, né? Mas se você quiser, por exemplo, hoje eu quero começar só com os oráculos, que é mais fácil, porque já vem uma frasezinha aqui, já te dá uma ideia, né? Comece com os oráculos, tá? Vamos pegar outro aqui. Esse daqui, ele é um pouquinho diferente, ele é um tarô com oráculo, tá? Então ele vem aqui a carta do tarô escrito, né? E vem uma imagem e daí vem uma frasezinha embaixo. Mas ele é um tarô, ele tem 78 cartas. Deixa eu pegar um arcano maior aqui. Ah, não vai ter nenhum? Achei. Arcanjo Raziel,
né? Ele relaciona esse arcanjo com o mago, porque esse daqui é o tarô dos anjos. E daí ele diz assim: você está pronto, você tem todos os recursos e habilidades para manifestar. A vida é mágica. Então, assim, ele já te dá uma ideia do que aquela carta tá querendo te dizer. Então, se você não tem conhecimento nenhum de tarô, esse também é um que pode te ajudar, tá? E daí, o que eu faço nas minhas leituras, que eu vi das gringas fazendo, não vou falar que eu inventei isso, porque eu não inventei, que eu amo muito assistir algumas delas, né? Duas que eu amo, que eu assisto sempre, a Chloe Taylor e a Gem Goddess. São duas que são, assim, minhas favoritas, eu me inspiro muito nelas. E, enfim, aqui esse tarô ele pode te dar uma base um pouquinho melhor, né? Se você não tem conhecimento nenhum, então é uma boa. Esses que eu compro são em inglês, gente, que eu compro a maioria deles ou na Amazon ou no Shopee. E muitas vezes sai mais barato comprar a versão em inglês do que em português, né? E às vezes eu compro réplicas também, não são os originais, mas aí vai daquilo que você tá precisando no momento, tá? Os réplicas são perfeitos, tá? Não vou falar assim, são os melhores, porque sempre os originais são os melhores. Mas de repente você compra uma réplica pra saber como é, se você se adapta com aquele jogo, porque tem muito disso. Às vezes eu compro um deck e eu não me comunico muito bem com ele, né? Mas às vezes o deck é lindo, maravilhoso, e daí você chega e não conecta com a tua energia, né? Então use a sua intuição para escolher o deck. Antes eu escolhia assim, olha, esse parece ser tão lindo, ou todo mundo tá falando bem. Não, a sua intuição te chamou para aquele, é aquele que você precisa naquele momento. Mas eu queria aquele outro ali. Você pode até comprar, mas você vai ver que naquele momento talvez não vai fazer tanto sentido pra você, tá? Então a intuição já começa aí. E agora eu quero fazer com vocês aqui uma leitura, tá? Eu vou tirar 3 cartas aqui. Vou tirar 2 do tarô, 4. 2 do tarô e 2 oráculos, pra gente fazer uma leitura, um conselho aqui, né, pra vocês verem a interpretação, tá? Então aqui já mostro pra vocês. Olha só, 3 de espadas invertido e 3 de ouros, 2 3, ó. Talvez o número 33 seja algo que você esteja vendo muito, né? 333 da questão dos anjos. Isso significa dar continuidade nos seus projetos, dar continuidade naquilo que você está fazendo. Normalmente o 3 é uma criação, é algo que você está dando continuidade, tá? O 3 de espadas, normalmente, quando a carta sai invertida, ela tem um significado oposto. Então, por exemplo, 3 de espadas assim. O que vocês veem dessa carta? Uma carta que pra mim de início foi muito chocante, eu não gostava dela, ainda tenho um pouco de asco de olhar pra ela, mas é porque ainda tem algumas feridas dentro de mim. Normalmente, quando você não gosta da carta, a sua intuição já tá dizendo assim, você tem alguma coisa ali, né? E aí essa carta aqui, ela diz que tem uma ferida, alguém aqui foi machucado, alguém foi decepcionado, né? Então tem algo aqui que precisa ser curado. Essa carta está invertida, significa que essa pessoa ela ou não tá conseguindo curar, ou ela não tá querendo curar, ou ela tá evitando isso, né? Mas se você ver aqui, ó, tem uma pessoa deitada num caixão, né? O simbolismo, o sangue, né? As 3 espadas, quer dizer, às vezes um projeto que ela tava fazendo não foi pra frente, às vezes se decepcionou com alguém, qualquer coisa, né? Qualquer tipo de decepção, qualquer tipo de dor que essa pessoa tenha enfrentado. E aí aqui do lado a gente tem um 3 de ouros. Então quer dizer o seguinte, quando eu superar essa decepção, né? Aqui saiu invertida. Quando eu superar essa decepção, eu vou conseguir compartilhar aquilo que eu tenho de melhor com os outros, eu vou conseguir contribuir com alguma coisa mais positiva. Então eu preciso curar essa dor para que eu consiga até ter mais ganhos financeiros, que aqui a gente está falando de ouros, né? Você vê que ele está contribuindo aqui com essas pessoas, né? As moedas, você vê que ele está recebendo, ó, as moedas dessa pessoa. Então, assim, tem as uvas que falam sobre prosperidade, as moedas que falam sobre ouro. Então, assim, tudo é simbolismo, né? Só para vocês entenderem aqui a questão da leitura. E agora eu vou adicionar dois oráculos a essas cartas. Vamos lá. Vou tirar os que estão aqui, tá? Vou tirar um desse daqui. Então, vamos lá.
mostrar já as cartas que saíram pra vocês. Esse daqui é um deck um pouquinho diferente, mas eu gosto muito dele porque ele é muito profundo. Vocês viram que a carta quase caiu, né? Quando eu tô embaralhando, por exemplo, se eu tô embaralhando aqui uma carta, eu vou pegar aqui, ela cai, né? Quando eu tô embaralhando. São mensagens que os espíritos querem que você veja imediatamente, tá? Então, aquela carta que caiu, você pode ter certeza que tem uma mensagem ali muito importante. Então, quando cai uma carta, eu considero que aquela carta ali tem uma mensagem mais importante, talvez, do que as outras, tá? E aí, aqui saiu Listen, que é escute, né? Você vê que tem um elefante aqui, tem como se fosse uma vegetação, né? Uma árvore, o sol, como se fosse lembrando um pouquinho até a África. E aqui também saiu que risco eu posso tomar hoje, né? O que eu posso me arriscar hoje? Esse daqui é bem direto, tá? Esse daqui não tem muitas imagens, é mais o escrito. E aqui atrás ele dá toda uma coisa escrita, né? Vamos lá. Aqui diz o seguinte, você terá que tomar risco se você quiser seguir os seus sonhos, né? Se você quiser conquistar os seus sonhos. Você vai ter que dar esses passos que você vai ter que se arriscar. Então aqui diz o seguinte, que risco você pode tomar hoje que vai te trazer mais próximo dos seus sonhos? Tome uma decisão e faça. Não pense, apenas faça. Seja corajoso e você vai descobrir aquilo que você é capaz, tá? Então aqui tá pedindo para você se arriscar e aqui tá pedindo para você escutar. Eu vejo esqueci o nome, elefantes, como um ser espiritual também, porque os elefantes, eles têm uma conexão com a espiritualidade, né? Ele tem, e muitos, como fala, tem um aqui atrás de mim, ó, Ganesha. Ele é um elefante, né? Ele é muito conectado com a prosperidade, com a abundância e com a espiritualidade. Então, aqui para você escutar, talvez, a espiritualidade, né? Para você se conectar mais com a espiritualidade, que eles podem enviar mensagens que podem te ajudar. Né? Aqui atrás ele traz uma outra mensagenzinha também que diz você está falando mais do que escutando, né? Você termina a sentença das outras pessoas. A verdadeira conexão é sobre como você faz as pessoas se sentirem, né? E como você se abre para viver o momento presente. A vida é sobre comunicação. E a mensagem mais importante é aquela que você leva até o coração da pessoa. Daí você vai ver aqui que a interpretação primeira que eu fiz do simbolismo da imagem é diferente um pouquinho da que tá aqui atrás, mas não foge muito, né? É apenas um outro significado, um outro direcionamento. Mas aqui diz que para você se arriscar, né? Aqui a gente colocando tudo isso aqui junto, como que a gente faria a leitura disso aqui, né? Porque aqui tá contando uma história. Né? Então, eu tirei essa carta primeiro, segunda ordem também é importante, tá? Então, siga a sua intuição. Primeiro, eu acho que eu devo tirar o tarô primeiro, então tiro o tarô. Eu sempre começo pelo tarô, na verdade, porque eu acho que traz, não sei, é uma coisa que pra mim faz mais sentido. E aí, depois, eu vou com os oráculos pra complementar. Então, aqui, como que ficaria? Né? Aqui tem uma dor, tem uma ferida que precisa ser curada para que possa receber mais, para que possa abrir inclusive para receber, para ter mais prosperidade, né, para contribuir mais. Então eu vejo essas duas cartas aqui do oráculo como um complemento de como que eu saio disso daqui para chegar nisso daqui, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me arriscar, eu preciso escutar mais, né? Então aqui tem toda a receita do que eu preciso fazer para alcançar aqui o que está proposto pela carta. Então é como se o tarô, o oráculo juntos, quando você coloca tudo junto, é como se eles contassem uma história. Imagina que você está assistindo um filme que não tem ali uma fala, não tem uma legenda, não tem nada, e você precisa interpretar através das imagens, né? Então é algo muito rico, é algo muito profundo, e quanto mais você se abre para se conectar inclusive com a espiritualidade, simplesmente vem na sua cabeça. Às vezes eu abro, por exemplo, um deck aqui, abro uma leitura e vem a frase pronta na minha cabeça, vem a história. Bom, agora que você já viu um pouquinho do processo, eu vou te ensinar como aplicar isso no seu dia a dia, tá?
Primeiro, o que eu comecei fazendo? Eu tirava uma carta pra mim por dia, tá? Seja um tarô, seja um oráculo, às vezes eu acordo e falo, vou fazer minha meditação, hoje eu vou tirar esse aqui, né? Daí eu sento aqui e tiro, você é a amada, né? Então hoje eu vou precisar refletir sobre isso, até a minha meditação eu direciono pra isso. E aí eu leio tudo que tá escritinho aqui e tal. E aí, durante o dia, eu vou percebendo o que aconteceu naquele dia que eu precisei trabalhar isso aqui, né? Às vezes aconteceu alguma situação que eu tinha que lembrar que eu sou amada, né? Às vezes alguém veio e me machucou de alguma forma, não sei, alguma coisa aconteceu e isso daqui vem me lembrar de que eu sou amada. Então, o tarô, você pode até criar um caderninho, né, pra você ir anotando tudo o que acontece, mas eu nunca fiz, porque eu sempre fiquei meio com preguiça, eu confesso. Então, eu simplesmente observo, eu faço uma reflexão naquele dia e pra mim tá bom assim, né? Então, no fim do dia, eu pego essa carta de novo, reflito sobre o que aconteceu, tal, e aí eu vou ver se fez sentido pra mim naquele dia. E às vezes tem cartas que me marcam tanto. Uma delas, eu não sei se eu vou achar aqui agora que eu misturei tudo, mas é o Mago. Teve uma época da minha vida, achei, que eu só tava tirando a torre, deixa eu ver se eu acho ela aqui também. Todo mundo tem medo da torre, né? Não sei se eu vou achar agora, gente. Enfim, só tava saindo a torre. E aí, eu tava no emprego que eu não tava muito feliz, e aí eu perdi esse emprego. Então, a torre trouxe pra mim a torre desmoronando, né? A perda do emprego. E daí eu fiquei meio que sem saber o que fazer, né? Achei a torre aqui, gente. E aí, a torre tirou meu emprego, desmoronou ali, o mundinho que eu tava vivendo, a realidade que eu tava vivendo não fazia mais sentido, foi retirado de mim. No primeiro momento eu vi como uma perda, né? Mas depois eu comecei a perceber o ganho que a torre traz. Então, pra mim, essa foi uma carta que teve muito significado e hoje eu consigo interpretar ela muito mais porque eu tenho experiência de vida com ela. É isso que eu falo pra vocês da aplicação diária e da intuição. E aí veio o Mago, logo em seguida, falando assim, você não tem um sonho, né? Você não tem algo que você gostaria de fazer? Coloque em prática que vai dar certo. E aí no começo eu ficava assim, nossa, mas será, né, e tal. E daí eu comecei a confiar cada vez mais. E cada vez mais que eu confiava, eu via que dava mais certo. Então assim, essas duas cartas, eu tive um significado muito na prática. Que assim, foi o que mais me marcou, né. Tem outras também. Então essa é uma ferramenta muito poderosa também, que vai te ajudar ali no seu dia a dia, você reconhecer, né. Quando aparecer aquela carta, você já vai saber. Porque ficou tão gravado ali na sua mente, né, no seu corpo, o que aconteceu na sua vida que você não vai esquecer, né? Então, eu acredito assim, se vocês aplicarem essas dicas que eu dei agora, já vai fazer uma grande diferença na vida de vocês já vão conseguir ter uma boa leitura, né, das cartas. Do mais, eu aconselho assim, se vocês querem aprender, vocês buscarem o significado das cartas, vocês estudarem, né? Eu tô pra montar um curso, né? Eu tô montando ainda, na verdade. Não sei ainda quando que eu vou realizar esse curso, mas o curso que eu quero fazer, ele não vai ser básico, ele vai te ensinar a conectar com a sua intuição, a ler imagens, vai te ensinar o significado da carta, vai te ensinar a tornar isso um negócio, né? Porque essa era uma das minhas dificuldades também, porque daí você aprende um negócio, mas e daí? Como que eu aplico, né? Como que eu trabalho com isso? O que eu faço? Quanto custa cada deck? Quanto que eu preciso investir? Como que eu divulgo? Enfim, tudo isso eu fui aprendendo na prática, tá? E pra mim, a experiência conta muito, tá? Então é importante que você tenha essa experiência também, se você quer tornar isso um negócio, se você quer aprender mais, né? Mas aqui a gente tá focando na intuição. Então, na intuição já vai te ajudar muito essas técnicas aqui que eu te ensinei, tá? Você pode, inclusive, tirar para outras pessoas, né? De repente, para uma amiga, para família, enfim. Pode ajudar muito também, porque daí você tem feedback de outras pessoas. E era isso, gente. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, né? Eu quero saber qual a dificuldade de vocês, a maior dificuldade de vocês, quando vocês olham para uma carta, ou quando vocês vão fazer uma leitura,
ou enfim, qual que é a dúvida de vocês, qual que é a maior dificuldade de vocês, eu quero saber, comenta aqui comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre decks, qual deck eu compro, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui, pode me escrever também, mandar um direct, me mandar uma mensagem, enfim, eu tô sempre aberta pra conversar com vocês. E se você gostou desse vídeo, se você tem alguém que se interessa por esse assunto, compartilha ele, dá o seu like aqui. Não esquece de se inscrever no canal, vocês vão poder ter cada vez mais confiança na intuição de vocês. Isso, cada vez, quanto mais você praticar, mais confiança na sua intuição você vai ter, né? E você vai ver que a conexão, inclusive com a espiritualidade, ela aumenta. Sobre o curso eu ainda vou lançar, tá? Ainda tô preparando ele aqui, tô gravando aulas e tal, mas garanto pra vocês que vai estar maravilhoso, tô fazendo com todo carinho. Tudo que eu não tive do aprendizado, que eu aprendi na minha experiência, eu vou colocar nele. Então, acredito assim, vai trazer pra vocês, pra quem quer aplicar pra si mesmo, pra quem quer tornar isso uma profissão, né? Passo a passo, o que fazer, como começar, enfim, vai estar bem bacana, tá? Mas me sigam nas redes sociais, que eu vou avisar pra vocês por lá, tá? Pra vocês não perderem. Bom, gente, era isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.